meus amores. Eita, saudade de você, meu Deus, né, Sam? Tia, vai dar continuidade ao nosso assunto, né? Nós vamos sempre fazer uma revisãozinha para a gente poder lembrar, se situar onde paramos. A gente estudou que a América foi colonizada por 3 principais grupos europeus, né? Os ingleses, os portugueses e os espanhóis, né? Infelizmente o Brasil não foi colonizado pelos ingleses, né? Fomos colonizados pelos portugueses. E uma boa parte da América, né? Uma boa parte da América Latina foi colonizada pelos espanhóis. Então nós estamos estudando, né? A luta da emancipação política. Acho que vocês nunca mais na vida vão esquecer o que significa a emancipação, né? A luta pela independência. Que também nós vamos estudar a luta pela independência do Brasil, né? Então, nós vamos dar continuidade. Lembra que eu falei, galerinha, tia, é muita coisa, mas eu não vou pôr na prova esse absurdo de coisa, né? Vocês sabem que eu sou a criatura melhor do mundo, que eu estou tentando me santificar para ver se eu passo pelo menos na calçada do céu. Que eu sei que entrar não entra não, mas na calçada tem que ter o privilégio de passar. E o que é que acontece? Eu estou aqui para ajudar. Vamos aqui ver o que é que nós vamos estudar. Eu preciso saber, né, que vamos dizer assim, as principais, as que eu vou cobrar mesmo na prova certo? A da Nova Espanha, que é hoje o atual México, que a gente precisa saber que ela teve a participação dos crioulos. Tia, certeza questão de prova. Tia, quem diabo eram os crioulos? Crioulos eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Eles poderiam ser branco, preto, azul, amarelo, a cor que fosse, rico, mas só porque eles nasceram na América, eles não ocupavam cargos importantes. Então, eles queriam muito o quê? A independência, a liberdade, para poder ocupar cargos. Só com uma curiosidade, sempre que falar, eles queriam a independência, mas eles não queriam reformas sociais. Tia, que diabo é reforma social? Melhorar a vida do povo pobre, não é? A gente viu na aula passada que a mais importante é a primeira, a da Nova Espanha, que é o atual México, não é? Onde a gente viu o quê? Teve a participação, né, de 2 padres e um camponês, e eles reivindicavam, eu preciso só saber, reformas sociais, melhoria. Os crioulos não concordaram com isso, ajudaram, mas não concordaram, não é? E os crioulos chegam ao poder. Agora, nós vamos estudar as outras 2 que eu considero muito importante, certo? Que precisa saber realmente, que é a República Dominicana, né? Que é a capital geral de Cuba, e a do Haiti. Quando tiver próximo da prova, que eu já vou cuidar em fazer a prova esses dias, né? Eu dou dicas, como sempre, certo? Eu digo, esse aqui vai cair, esse aqui não vai cair. Eu vou fazer a prova esses dias e eu vou dar dica a vocês de mais ou menos como será, ok? Então, tem a figura de um cara que é muito, 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 muito importante, cara, Simão Bolivar. Ele é conhecido como El Libertador. Ele é responsável por ajudar a libertar várias regiões da América Latina. Então, ele é certeza de também cair na prova, viu? Nós vamos estudar Simão Bolivar, vou contar um pouquinho da história dele, a capital geral do Chile e vice-reinado do Peru, vou falar, mas esse provavelmente não cai na prova. Capitania Geral de Cuba e República Dominicana, América Latina e Espanhola após a independência e a emancipação política do Haiti, que é super importante, certo? Desses aqui, vamos dizer assim, eu tiraria, que eu tenho que falar, só que geralmente não cobra nem nada, mas é obrigado a falar, né? O menos importante é essa Capitania Geral do Chile e vice-reinado do Peru. O resto, tudo é importante, viu? Bem pouquinha coisa. Simão Bolivar foi político, líder militar e revolucionário venezuelano, né? Então, conhecido como El Libertador, viu? Nós vamos ver mais na frente. Sua atuação foi primordial
primordial para o processo de independência de diversos países da América do Sul. Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Bolívia, né, recebeu esse nome em homenagem a Bolívar, que ajudou na independência, certo? Então, Simão Bolívar foi muito, cara, tipo assim, Tia Regiane, muito importante, certo? Brincando. Foi muito importante para ajudar a luta pela independência dessas regiões. Bolívar tinha como principal objetivo criar um grande país e acreditava na emancipação latino-americana. Baseado nos ideais republicanos, a democracia popular e participativa, Bolívar foi um grande defensor da abolição da escravatura. Galerinha, lembra, pessoal, que os crioulos, eles queriam a independência. Mas os crioulos não queriam o quê, galerinha? Reformas sociais. Então, vocês acham que os crioulos concordavam com o que Simão Bolívar queria, que era a abolição da escravatura? Não, né? Minha gente, eu fico triste. Nós estamos aí, atualmente, né, presenciando racismo, preconceito, coisas que nunca deixaram de existir, que hoje são abafados pela sociedade, mas que até hoje existe, né? Então, a abolição da escravatura, né, eu digo a muitos negros, eles lutam todo dia para conquistar seu direito perante a sociedade, porque, infelizmente, a escravidão não acabou, principalmente a escravidão por cor, né? Por isso, ele é considerado um dos maiores heróis da América, da latino-americana e o maior libertador da América do Sul. Então, pode ter uma questãozinha ali na prova. Quem foi o cara mais importante em lutar pela independência da América Latina e tal? Simão Bolívar. Vai ter outros importantes? Vai, cara. Vamos ver aí. Vou falar o nome de outros. Mas o tampa, era Simão Bolívar. Certo, Levi? Ainda falando sobre Simão Bolívar, processo de independência da América Espanhola. Na Venezuela, Bolívar foi oficial do Exército Revolucionário e participou de diversas batalhas de libertação contra os espanhóis. Na Batalha de Boyacá, que ocorreu em 1819, libertou a Colômbia do domínio espanhol. E na Batalha de Carabobo, de 1821, Bolívar libertou a Venezuela. No ano seguinte, com o auxílio de Antônio José de Sucre, 1795 a 1830, um de seus oficiais do exército libertou o Equador na Batalha de Pichincha, né? Após as vitórias de independência dos países da América Latina e Espanhola, Bolívar tornou-se presidente da Gran Colômbia, que reuniu os países Venezuela, Colômbia e Equador. Para ele, a ideia de unir a América do Sul num grande país, estava sendo moldada. Qual era o principal objetivo de Bolívar? Reunir todos esses países em um único país forte. Viu? Tia, vai cobrar molesta? Eita, desculpa. Vai cobrar essas batalhas? Cara, vou não, certo? Mas eu preciso falar. Simão Bolívar e San Martín, como eu falei. Tia, o tampa, né? O tampa de crush era Simão Bolívar. Mas tiveram outros caras importantes também, né? Enquanto Bolívar libertava alguns países do domínio espanhol, o argentino José de San Martín, né, nosso amigo, tá vendo como isso é importante? O povo ainda fica dizendo que não. Além de lutar, ainda toca. E ainda é gatinho, né? San Martín lutava contra as tropas para libertar a Argentina, Chile e Peru. Depois de se encontrar com Martín, o argentino não quis unir suas forças às de Bolívar. Assim, Martín resolveu sair da América, deixando nas mãos de Bolívar a responsabilidade de terminar a independência dos países, né? Então, ele não teve muito apoio, não. Fim da independência, ainda falando sobre Simão Bolívar. Com a ajuda de Sucre, por fim, Bolívar libertou outros países do domínio espanhol em 1824. Tendo como modelo os Estados Unidos, que conseguiu formar uma grande nação, Bolívar ainda tinha o intuito de criar uma grande América Espanhola. Assim, o revolucionário esperava que os outros países se unissem à Gran Colômbia. Entretanto, a
Ao invés disso, eles se afastaram da ideia de Bolívar. Por conseguinte, diversos conflitos aconteceram entre estes países e, com o tempo, a Gran Colômbia deixou de existir. A tensão aumentava ainda mais quando, em 1830, Bolívar renunciou ao cargo. E aí ele renunciou, cara, ele se decepcionou. E a realidade é essa, né? Os países se uniram pela independência, né? Mas quando chegaram à independência e Bolívar queria unir todos num único ideal, cada um quis mandar na sua região. Então eles não vão com a ideia de Bolívar. Morte de Bolívar, né? Após sua renúncia, Bolívar foi exilado de seu país e passou a ser odiado pelos seus inimigos. Ele renunciou, que é exilado, colocado de lado, né, em um local. Nesse mesmo ano, foi viver na Colômbia e morreu em Santa Marta, dia 17 de dezembro de 1830, vítima de tuberculose, porque naquela época, infelizmente, tuberculose não tinha tratamento eficaz. Tratamento tinha, mas as pessoas morriam. Hoje, é muito raro a pessoa morrer de tuberculose. Ela faz todo o tratamento, ela não vai ficar curada totalmente, mas ela vai fazer um tratamento, né? Continuar o tratamento direitinho, ela vai ter uma vida boazinha. Com o passar do tempo, seu esforço e determinação foi sendo reconhecido. Hoje, Bolívar é idolatrado em diversos países, considerado uma das maiores figuras históricas da América do Sul. Então, quando falar em neolibertador, o cara que ajudou a independência de várias regiões contra os espanhóis, Simão Bolívar. Bolívia recebeu esse nome, tipo Bolívia, Peru, Chile, Venezuela, né? Então, um pouquinho da história de Bolívar. Nós vamos falar sobre a capitania geral do Chile e vice-reinado do Peru. Vou falar, mas esse não se destaca em prova, certo? Em 1818, ocorreu a emancipação política do Chile e O'Higgins assumiu a presidência do país. A Espanha não estava disposta a abrir mão das riquezas do Peru. Como a Espanha não estava disposta a abrir mão de riqueza de canto nenhum, porque todo canto ela tirava um produto diferenciado. San Martín partiu com seus homens em marcha do Chile para o Peru, em uma missão que durou 3 anos e implicou a atravessar os Andes. Batalha do Yacuchú firmou a emancipação política do Peru, né? Agora, certo? Uma que é muito interessante é a Capitania Geral de Cuba e República Dominicana. Hoje, a gente sabe que Cuba é uma ilha, né, isolada, e que Cuba hoje, entre aspas, ela é socialista, comunista, né? Onde lá quem manda é um ditador, né? Vamos dizer, na Revolução Cubana, que nós vamos estudar o ano que vem, nós vamos ver que Fidel Castro, né, e Che Guevara vão fazer uma revolução, vão tirar um presidente do poder, que tinha um apoio dos Estados Unidos, e vão implantar, e vão acabar se tornando separado, né? Que hoje ainda existe uma grande rivalidade entre Cuba e Estados Unidos, nem tanto. Foi amenizada depois que Fidel faleceu, quem está no seu poder é o irmão de Fidel. Mas que lentamente eu acredito que Cuba, não é que ela vai deixar de ser totalmente socialista, não. Mas ela já começou, né? Algumas coisas, por exemplo, fazia, galerinha, mais de 40 anos que não pousava um avião estadunidense em Cuba, né? E hoje já é permitido para estudantes, né, norte-americanos virem conhecer a cultura cubana. Então, isso é um processo lento. Mas vamos entender aqui a Revolução Cubana como é contraditória às coisas, certo? Os revolucionários prepararam uma série de ofensiva contra os espanhóis. José Martín foi morto logo no início dos confrontos. Porém, Gomes e Maceió continuaram a luta. Em 1894, após a intervenção dos Estados Unidos perante a coroa espanhola, os integrantes do movimento conseguiram que a Espanha reconhecesse a independência de Cuba. O que é que eu preciso saber? Cuba vai conseguir sua independência com a ajuda de um país, Estados Unidos. Então, gente, as questões que caem é isso, né? Qual país ajuda a independência de Cuba? Estados Unidos. Ele é bonzinho. Minha gente, nenhum país ajuda outro por bondade, não. Ele vai ter algum intuito, né, geralmente econômico, envolvido nisso, né? Então, por que Cuba queria?
Ou porque os Estados Unidos queriam que Cuba tivesse liberdade? Vamos ver mais na frente, né? Então, os Estados Unidos vai patrocinar o povo cubano com armas, com munições, para que eles possam lutar contra os espanhóis, né? Ao contrário das colônias espanholas na América do Sul e Central, Cuba se torna independente no final do século XIX. Em Cuba, a luta pela independência começou em 1850. No entanto, o país alcançou a liberdade apenas em 1901. O confronto que levou Cuba à independência foi iniciado em 1895. O movimento teve como líderes José Martí, que pretendia realizar uma reforma social no país, e os generais Máximo Gomes e Antônio Maceió, os quais contaram com o apoio dos Estados Unidos, fornecedores de armas e munições para o combate. A coisa mais importante que lo precisou saber, né? Estou toda de Liane, saudades de. O que eu preciso saber é que Cuba vai conseguir sua independência com o apoio, viu, Camilinha, dos Estados Unidos. Minha Maria Eduarda, para estar lá na sala tem 372 Maria Eduarda. É uma normal, o resto tudo doida, viu? O que acontece? Acontece, galera, que os Estados Unidos não vai fazer isso porque é bonzinho, não quer ir pro seu nome. Mas vamos ver aqui mais na frente, viu? Alguns líderes que lutaram... Poxa, eu já pulei após a independência. Então, vamos ver. Por que os Estados Unidos querem que os espanhóis dê a liberdade de Cuba? Para que eles possam comercializar com Cuba. Então, não é porque ele é bonzinho que ele vai emprestar armas e munições. Não, ele quer que os espanhóis saiam para que eles tenham domínio daquela região. Só luxo. Viu? Então, tia, como fica a América Latina após a independência? Cara, tipo assim, não muda quase nada. Por quê? A única diferença é que vai tirar os espanhóis do poder e quem vão assumir são os crioulos, né? E que quando os crioulos chegam ao poder, a principal coisa que eles queriam, liberdade, principalmente econômica. Mas eles queriam reformas sociais? Não. Então a população pobre e lascada vai continuar pobre e lascada do mesmo jeito, né? Vamos observar. Alguns líderes que lutaram nas guerras de independência, como Bolívar, esperavam a união das ex-colônias e a formação de uma confederação latino-americana. As elites crioulas, por sua vez, almejavam a manutenção da autonomia regional e os seus privilégios. Em decorrência desse interesse, o grande Império Espanhol na América se fragmentou em pequenos países onde as elites crioulas predominaram no poder. A defesa dos valores liberais foi praticamente unânime, porém as desigualdades sociais não se mantiveram. Resumindo, mais fácil, quando essa região da América Latina consegue sua independência, né, saem os espanhóis, assumem os crioulos. Os espanhóis ficam no poder e não realizam nenhuma reforma social. E, tia, então eles não eram a favor de, como Simão Bolívar falava, de a união desses povos da América Latina. Não, porque eles queriam ter autonomia, eles queriam ter liberdade, os crioulos, de governar, continuando no poder e mantendo seus privilégios. Não é? Então vamos ver. Pan-americanismo, certeza de cair na prova. Viu? Foi um movimento que visava unificar todos os territórios da América Espanhola, formando um só estado. Os territórios, né? Bolívia, Equador, Peru, Chile. A intenção de Simão Bolívar era unir todos esses povos, né? Seu principal ideólogo foi Simão Bolívar, depois de ter lutado juntamente com o governador da independência do Rio, José de San Martins, contra o domínio e a exploração dos espanhóis e ter feito a independência de vários territórios da América Espanhola. Ele realiza um congresso no Panamá. Convocada por Simão Bolívar, ocorreu entre 22 de junho e 5 de julho de 1826, com o propósito de articular a criação de uma confederação de países hispano-americanos independentes. Participaram do encontro a Gran Colômbia, o México, o Peru, a Bolívia e a Guatemala, né? Porém, a tentativa de unificação fracassou em razão da rivalidade entre os países.
e da oposição dos Estados Unidos, a formação de uma confederação de estados na América do Sul. O que acontece? Muitos países não queriam se unir num único país, não é? Porque eles queriam ser independentes, ter liberdade, principalmente os crioulos. E os Estados Unidos também queriam isso. Ele não queria a união, porque ficaria mais fácil de comercializar com um e um, né? Então, vem a emancipação do Haiti. Essa daqui é certeza de ter uma ou duas, três ou muitas questões, né? O Haiti, ele foi colônia francesa. Então, antes dele ser chamado de Haiti, ele era conhecido como São Domingos. O Haiti, anteriormente chamado de São Domingos, era uma colônia francesa. Sua população era predominantemente de africanos e afrodescendentes de escravos. A Revolução do Haiti, liderada por escravos e ex-escravos, conquistou a independência e colocou fim ao regime escravocrata. Minha gente, a independência do Haiti foi a primeira independência feita por escravos. Então imagina aí, eita, o Haiti conseguiu sua independência com escravos. Aí os escravos iam se sentir o máximo, né? Então vamos se unir. Se o Haiti conseguiu, nós também vamos conseguir. Vocês acham que os brancos, que os ricos, que os crioulos concordavam com isso? Não, né? Eles queriam, vamos abafar essa revolta do Haiti para que não sirva de exemplo para outras regiões, né? O Haiti foi a primeira colônia da América Latina a se tornar independente em 1804, né? Foi que são consequências da emancipação do Haiti. Foi a primeira revolta de escravos bem sucedida no mundo moderno e uma das poucas nações que derrotou o exército napoleônico, né? Igualmente, a revolta dos escravos negros contra os senhores fez temer as demais colônias onde havia mão de obra escrava. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil eles queriam independência, mas não queriam também o fim da escravidão, né? Como eu já falei, que para mim a escravidão, para mim, Regiane, né, a escravidão não deixou de existir, né? Ela só está coberta de outros nomes. Mas quando o negro não pode, cara, tipo como a gente viu, aquele cara, tudo bem, ele tem passagem pela polícia, ele é um ser humano. Precisava matar ele sufocado? Olha o tanto de revolta que está gerando aí na nossa sociedade. Não é? E quantos negros não morreram já lutando pelos seus direitos e que eles têm independente? Então imagine uma revolta liderada por negro conseguir independência. Iria servir de exemplo para todas as outras regiões, né? Então, galerinha, terminamos aí o assunto, né? Fácil, não é difícil. Provavelmente seja só esse capítulo aí na prova, né? Que eu tô aqui para ajudar, para facilitar. E tia vai passar umas atividades, né? Que eu acho correto é o quê? Eu sei que tem muito aluno reclamando, tá cansativo, mas, cara, não acumula não, né? Porque você tá em casa, não, você tem que manter o mesmo ritmo, né? Se Deus quiser, tudo isso vai passar. E se não passar agora, nós vamos continuar. E uma coisa, essas videoaulas, eu acredito assim, elas podem, as aulas presenciais, elas vão voltar. Mas essa questão da videoaula, eu acredito que vai dar continuidade, não é uma coisa que vai deixar de existir, não. Lógico que não como está no período da pandemia, né? Mas que vai continuar, vai. Um cheiro e até a próxima aula.